Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrifato Cast. Estou aqui de novo, fiquei um tempo fora, né? Muita coisa para resolver, mas uma alegria estar aqui de novo. Cara, eu estava comentando aqui antes de começar a gravação com os nossos analistas aqui, esses caras que hoje, graças a Deus, sabem mais que hoje o mercado pecuário. E a gente tem vivido. Eu gostei muito da descrição que o Iago trouxe, né? Um mercado de bandas. Então, a gente tem trabalhado de uma forma muito horizontal, né, horizontalizada, por mais que nós tenhamos já visto valores aí abaixo de 220, por exemplo, em alguns momentos esse ano, mas parece que o mercado não vai nem fica, né? Esse movimento, esse comportamento, ele me arremete muito a 2018, que foi um ano de margens muito difíceis, e de uma lateralização assim bastante dramática do mercado. Acho que é quase uma contradição falar dessa forma, mas a gente fica no final da fase de baixa, né? Nós já tivemos 2022, 2023, 2024 um pouquinho melhor para quem quer fazer uma engorda, porque não tem grandes surpresas, tem até uma margenzinha ali para quem quiser virar. Mas qual que é o grande empecilho? É o bolso furado do produtor, né? Então já passou aí por 2 anos muito difíceis e fica difícil esperar mais. A gente precisa rentabilizar de alguma forma. Para quem foi para a agricultura também, acho que a gente pode falar isso com o Rodrigo e o Stefan, mas também não tivemos aí, não estamos tendo uma temporada muito positiva. Então a verdade é que o bolso do produtor está machucado, e isso assim é mais uma característica de fase de baixa de ciclo, né? Que leva à manutenção do abate de fêmeas em nível Brasil, e de fato é isso que a gente observa. Eu vi alguém reclamando, eu gosto sempre de trazer as respostas, assim, acho que a gente apanha, mas não apanha quieto, né? Tinham falado 2024, depois 2025, agora ficou para 2026 a fase de alta. Eu nunca falei em fase de alta 2024, não sei de quem que essas pessoas estão falando. A gente sempre concentrou aqui, não que a gente não erre, a gente erra, tá? Mas a gente sempre concentrou essa virada de ciclo, essa virada de chave efetiva para variação positiva de preços, que eu descreveria como fase de alta, porque tem algumas maneiras diferentes da gente escrever uma fase de alta, então vamos conceituar, desculpa. Essa virada, ela ficou na nossa projeção para 2025, 2026, segundo semestre de 2025, até visualizando já mirando 2026. Por quê? Porque, de fato, a gente precisa fazer uma liquidação residual dessas fêmeas, entregar tudo que tem para ser entregue para o mercado, para que o preço possa subir de forma pungente, mesmo diante de um mercado que não está muito demandado, que é o mercado doméstico brasileiro, né? Que tem se mostrado bastante fragilizado. A gente nota isso, né? Um aumento de carga fiscal, a gente tem aí um desemprego um pouco melhor do que foi, por exemplo, na época da pandemia, mas em níveis históricos ainda elevados, e principalmente impactados pela alta carga de dívida no bolso do brasileiro, né, que vem já comprometendo a renda de forma antecipada. Então, o brasileiro que se endividou muito também na pandemia, que tem dificuldades para sair dessas dívidas hoje. Então, nós temos um mercado doméstico bastante fragilizado, e é só sair no comércio que a gente sente isso, é um clima. E aí as pessoas, claro, sempre tem os críticos e podem falar: nossa, você está falando de clima, isso é muito subjetivo, né? Isso é quase amador. E eu acho que não. Eu acho que antes de sair nas estatísticas, você vê o que acontece, né? A estatística vem depois. E a gente já tem, inclusive, queda de atividade econômica nos números também sendo registrados. Então tem toda essa formação, né? Falando aqui um pouquinho de oferta e falando de um pouquinho de demanda, mas o que eu noto é uma continuidade dessa liquidação que tem feito o mercado ficar ainda ofertado o suficiente para que o preço do boi não decole, mesmo contando com muitas praças no Brasil que já passam por mais de 120 dias de seca, né? É uma dificuldade enorme de conseguir forragem para o gado aí. A gente nota um mercado passando aí já passado, né, daquela transição entre safra, a gente está de fato em entre safra de pastagem, mercado consumidor aí, como falei, difícil, e escalas de abate que ainda estão relativamente duradouras quando a gente considera agosto, né? Porque muita gente que trabalhou, acho que com contrato a termo, né? A gente ouve falar isso aí por parte da indústria,
e dificuldade de financiar essa produção e manter aí uma oferta de animais que fosse abundante, né? Então, nós estamos mais ou menos no meio do caminho. Dito isso, eu queria que a gente comentasse, se o Iago puder começar trazendo aqui para respeitar nosso formato. Iago, o que você está enxergando de exportações? Porque seria um alívio diante desse cenário, não chove, não molha, alguma diferença que poderia ser feita por parte de exportações, que a gente poderia observar daqui para frente. Bem, vamos lá, Lídia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço mais uma vez todo mundo que nos escuta aí e dá uma moral porque a gente fala aqui. Vamos lá. Bem, eu acho que só para, antes de entrar em exportação, porque é um dos fatores, mas acho que é bom a gente colocar em perspectiva preços, tá? E aí eu estava até olhando os números, comportamento de junho barra julho, né? A gente teve alta de preços nessa virada de mês de junho barra julho. A gente começa o mês de agosto também com um processo de valorização em algumas praças. Olhando para os nossos indicadores, tá? A gente fala muito de São Paulo, e que São Paulo caiu 4,8% ali nos nossos indicadores de janeiro para agosto desse ano, que sai de 243 na média de janeiro para bater 232 na média de agosto. Eu olhando os estados especificamente, eu acho que a gente começa a ver justamente esse cenário um pouco mais diferente em algumas praças pecuárias, tá? Então, esse sentimento não é unissono para São Paulo. E aí, quando eu falo isso, eu olho para o Pará, por exemplo, que é o estado que começou a recuperar a mesma referência que ele tinha para o boi gordo lá de janeiro 24. Então, no Pará, a gente já tem um processo de estabilização de preços frente lá de janeiro 24, em que no começo do ano o preço era 209, chegou a bater 199 em meados ali de junho e volta para esses mesmos 209 agora no mês de agosto. Então, o que eu estou enxergando, pelo menos agora, nesse momento, é que o mercado é de banda, ele vai bater no mínimo ali, ele começa a ganhar muita atração de venda de proteína animal, seja para fora do Brasil, porque a gente está muito barato, seja para dentro do Brasil, porque de fato houve um barateamento ali da carcaça casada, seja por qualquer um desses fatores, a gente começa, a partir desse preço muito baixo, começa a ganhar atração, o preço volta a subir. Então, o que me chama a atenção é isso, é um mercado muito de banda, até tanto do ponto de vista de mínimo quanto de máximo. Então, eu acho que a gente vai passar por um processo de valorização nesse final de ano, e aqui eu coloco o meu na reta por justamente acreditar que a gente passa por essa alta, mas é uma alta que vai começar a esbarrar talvez nessa mesma banda que teve de mínima, ela vem para a máxima. E olhando para a exportação especificamente, é um comentário que a gente tem feito recorrentemente aqui. A gente continua a exportar grandes volumes, volumes recordes. O dólar agora de 5,70, 5,80, que eu acho que é um pouco que a gente pode comentar aí sobre essa crise que surgiu, né? Que já vem sendo gestacionada, digamos assim, há um tempo, mas de fato aconteceu um circuit break lá no Japão ontem, os dados de desemprego nos Estados Unidos, enfim, tudo isso. Mas o que a gente tem de fato para exportação é que ela continua muito firme. A gente vai ter um recorde de exportação agora nos dados oficiais de julho, um volume que a gente nunca exportou na história. Mas, como eu disse, a gente exporta muito porque a gente está relativamente barato. Hoje o Brasil tem o boi gordo mais barato do mundo. Então você olha aí, né? Eu falo isso do mundo, respeitando, obviamente, os grandes exportadores globais. Mas se eu coloco em perspectiva, o boi em São Paulo hoje custa menos em dólar do que o boi paraguaio. Então, é uma perspectiva que me chama a atenção. A gente teria espaço para avançar mais, mas a indústria continua comprando relativamente bem. E até para falar dessa perspectiva de indústria, e aí a gente já vai entrar em outro ponto, que eu vou trazer outra informação que acabou de sair aqui, os dados de abate do INDEA saíram de julho e trouxeram um aumento no abate de bovinos no Brasil em julho 24. E aí a gente, falando para Mato Grosso especificamente, né, a gente fala, mas como assim? O preço subiu do boi gordo e ainda assim o abate cresceu? Basicamente o que a gente vê, obviamente tem a questão dos dias úteis, mas tem um ponto ali que eu acho que vale destacar, Mato Grosso foi o estado que menos subiu o preço no mês de julho. Então, Mato Grosso enfrenta aí uma oferta um pouco maior. Então, é sempre importante a gente colocar em perspectiva sobre com quem a gente fala e onde eu estou situado. Como eu disse para vocês, Pará, o preço chegou ao mesmo nível que era em janeiro 24, enquanto isso em Rondônia, que é um estado relativamente tá ali, próximo, digamos assim, né? Não vou colocar nem na mesma região, então, mas são relativamente próximos ali, mas Rondônia está num preço ali que não sai do lugar e é a maior queda anual, né? É um preço que está no mesmo nível ali de 184, a gente fala, né? Que é um nível que nem bateu esse ano ainda. Então,
É sempre importante colocar em perspectiva. O produtor de Rondônia está sofrendo muito mais do que o produtor do Pará, do que o produtor de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, que passou por alta nesses últimos meses. Então, sempre é importante também colocar em perspectiva sobre como está esse comportamento. E a gente tem ciência disso. Às vezes a gente fala muito de São Paulo, mas é sempre bom colocar essa perspectiva por estado. Eu falei demais, me perdoa. Imagina, cara. Acho que a informação nunca é demais. Mas é E isso, eu acho que colocando em perspectiva, eu só pontuaria isso, Lígia. Eu acho que a gente tem aí uma exportação que vai continuar muito forte. O Brasil vai bater recorde de exportação, sem sombra de dúvida, esse ano. Assim, a gente vai exportar muita carne bovina esse ano. Mas, mais uma vez, não é porque o mundo está assim, não é porque a gente está, o mundo está demandando muito e isso traz um alívio da perspectiva de preço, é porque a gente está relativamente barato. A indústria que chega para oferecer o dianteiro lá na China chega num nível que ele está muito barato perante os grandes exportadores globais. Então, a gente está mais barato que a Austrália, a gente está mais barato que a Argentina, e não está pouco barato, está bem barato. Então, uhum, por isso que a gente vai bater recorde de exportação. tem um ponto que é interessante, né? Acho que sempre vale lembrar, 2022 foi recorde de exportação até então e o preço do boi caiu muito, né? Proporcionalmente. Então, assim, não é porque a gente tem recorde de exportação que o preço sobe, né, necessariamente. Exatamente, O grande exatamente. driver de prazo mais curto, o grande driver, o driver mais dinâmico, o direcionador de mercado mais dinâmico que tem é oferta, né? Porque assim, Exatamente, acho que se a gente colocar em perspectiva, assim, é o direcional, né? Ele garante meio que qual vai ser a direção. A intensidade pode ser definida, obviamente, pela demanda ali, né? Um nível mais intenso e menos intenso, mas o direcional para mim é oferta também. o negócio é o seguinte, novamente, né? As pessoas hoje em dia elas entendem o que a gente não falou. A demanda e a oferta, elas são componentes igualmente importantes para a formação de preço. Não tem um mais importante que o outro. Você pode ter uma oferta de uma unidade de boi no mundo, mas se ninguém quiser comer carne, não tem preço, né? Ao mesmo tempo em que a gente pode ter muito boi se tiver muita demanda, né? Mas normalmente os choques, as variações mais ágeis, por conta de fatores climáticos, quebra de safra, né? Elas acontecem em relação à demanda. Ah, desculpa, elas acontecem em relação à oferta. E isso fica muito claro quando a gente pensa em grãos, por exemplo. Quando tem que ter quebra de safra, a oferta vai embora de repente. Então, tem uma quebrazinha de safra ali, maior ou em menor intensidade, na verdade, e a gente sente que a demanda ela é um pouco mais estática, ou ela é menos flexível, ou como a gente diz em economês, né, ela é menos elástica. Então, a oferta é mais elástica do que a demanda, né? Eu tô com Uhum. vontade de comer carne, amanhã eu vou acordar com vontade de comer carne de novo, né? Agora, se não vai ter carne, aí é uma questão que eu vou precisar ajustar no meu orçamento, mas eu estou aí, a demanda está aí. E isso diz respeito a commodities, que são produtos que são facilmente intercambiáveis, né? Eles são largamente produzidos, eles têm pouca variação de um produto para o outro, né? São também altamente demandados pela população para o seu funcionamento básico, via de regra. Então, carne, algodão, milho, soja, né, petróleo e tudo isso. Ah, Sim. então, essa é a questão. Agora, o que eu queria falar, e eu acho que a Laura pode trazer informação para a gente, eu queria abordar aqui também sobre o comportamento do bezerro, que a gente sabe que, primeiro, antes de faltar boi gordo, tem que faltar bezerro, né? É o primeiro a começar a se movimentar. E quando eu observo de fora, inclusive nominalmente, sem correção, nós já observamos uma reaçãozinha para o preço do bezerro, tímida, ainda sem pegar atração, né? Quase que um bezerro sem testosterona, vamos falar assim, ele não pega atração, mas já cansou de cair, definitivamente. Então, não tá mais aquela derrameira no mercado de bezerro. E olha, eu vou falar para vocês agora um aspecto pessoal que acho que eu nem trouxe aqui para vocês. Eu estava conversando com meu irmão ontem. E esse ano foi um ano bem difícil. A gente vende genética, a gente vende touro, né? E esse ano foi um ano difícil até a metade do ano, tá? Da metade do ano para agora, o último mês foi muito positivo em venda de touro. Então, eu tô sentindo o pessoal começando a querer animar um pouco. E eu queria ver com a Laurinha o que que você tá vendo aí de preço de bezerro, Laurinha, o que que você tá vendo de novidade em termos de reposição. Aqui falei de genética, né? Eu queria saber agora em termos de reposição. Obrigada, Ali. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí por mais uma semana. Antes até de falar um pouquinho sobre o preço de reposição, eu queria contribuir com o que vocês estavam comentando, né?
tanto em relação aos preços andarem de banda, né, esse ano, é até difícil a gente falar isso, porque quando a gente pega, né, o produtor que está sentindo lá na pele, vê um boi que saiu de 250 no início do ano e chegou a 215 base CPEA, isso é uma queda de mais de 14%, não parece para o produtor que o preço está andando de banda, né? Mas quando a gente traz uma perspectiva, eu acredito muito que os preços durante esse ano não têm potencial nem para cair mais do que já foi, e nem para subir muito mais do que já estava no início do ano. Eu acredito sim que a gente tem potencial para fechar preços acima dos 250, que era o que a gente via ali no início de janeiro, até porque a gente já vem há 2 anos consecutivos com os preços de dezembro terminando piores do que se iniciou em janeiro, e isso só aconteceu na história da pecuária brasileira por 2 anos consecutivos, nunca por 3. Então, se esse ano os preços terminarem abaixo de 250, seria um terceiro ano com os preços piores. Pode acontecer, o passado não quer dizer uma futurologia, né? Ele não nos dá uma certeza em relação ao futuro, mas ele nos dá um parâmetro de comparação com o que geralmente costuma ocorrer. Então, o primeiro ponto é que eu acredito que a gente não vai ver uma queda tão significativa mais aí durante esses próximos meses. Acredito que o cenário é sim mais positivo para esse segundo semestre, como costuma acontecer mesmo. E eu acredito também que não passará com facilidade desses 250. Um preço de 255, algo nesse sentido, mas além disso, pode sim ocorrer, mas eu acho que não vai ser com facilidade, né? E essa percepção de oferta, ela é tão relevante, né? Porque quando a gente pega os números de abate CIF de janeiro a junho desse ano, então no primeiro semestre, nós tivemos um acréscimo de 19,5% no volume de animais abatidos em relação ao primeiro semestre do ano passado. Isso porque no primeiro semestre do ano passado, nós já tivemos, na verdade, no ano todo do ano passado, nós tivemos recorde em produção de carne. Não foi recorde em abates, né? Só perdeu para 2013, se eu não me engano, mas foi recorde de produção de carne. Então, de fato, a gente está ofertando muitos animais para abate e não tem milagre, né? Quando que a gente conseguiria, de um ano para o outro, aumentar em 19% o poder de compra do brasileiro ou aumentar em 19% a demanda global? Então, é muito mais difícil isso do que a gente está aumentando, nesse caso desse ano, na oferta, né? Então, acho que o primeiro ponto é isso. E isso também me traz uma percepção, né, em relação aos preços aí, principalmente para agosto e setembro, que a gente estava falando bastante nos podcasts passados aí, né, de uma possível queda de agosto. Isso, obviamente, é embasado em um contexto que a gente tem visto nos últimos anos, né, nos últimos anos, o agosto ele tem trazido para nós uma nova desvalorização do boi, se comportando até com preços em alguns momentos piores do que o próprio maio, que é comumente conhecido como o mês de safra mesmo do boi, né? Então, o agosto ele tem se tornado um mês perigoso, digamos assim. Então, a gente tem chamado bastante atenção já alguns podcasts anteriores para falar do mês de agosto. Mas agora, caminhando um pouco mais para perto, a gente está vendo um mercado um pouco mais estabilizado, né? A gente terminou o julho firme, o que já era esperado, não acreditava que o julho iria cair mais o boi, então o julho terminou firme, mas o agosto ele entrou firme também. Claro que a gente está ainda, nós estamos entrando na primeira semana completa do mês, então é cedo para falar, mas a gente está vendo escalas que não têm se alongado mais, né? Estão confortáveis ainda para a indústria. A gente está falando uma média Brasil de 9 dias úteis. O Iago comentou, né? Em algumas regiões o preço do boi não vai mesmo. Mato Grosso eu tenho visto, inclusive, várias regiões, várias praças passando por isso, porque nós estamos vendo escalas que, por vezes, termina até o mês de agosto, então já estão adentrando até setembro, muito pela questão de termo, parceria que os frigoríficos estão fazendo, e nessas praças acho muito difícil o boi avançar de preço, mas em São Paulo a gente já está vendo os preços melhorarem um pouco. Então, a gente vê São Paulo, por exemplo, no CPEA ontem bateu aí 234, preços que a gente não via já há um tempo, né? Então, o mercado físico em São Paulo está firmando nos 235 ali para um boi China. Isso é positivo porque eleva o patamar de nível Brasil, já que São Paulo é a nossa praça base, e dá mais força para outras praças melhorarem também. Mas eu, sinceramente, não acredito que isso vá acontecer com praças que estão muito confortáveis de escalas, que é o que já não está acontecendo mesmo, que não ocorreu em julho, né? Julho, a gente viu São Paulo melhorar de preço e tiveram outras praças que, inclusive, sofreram pressão negativa, né? Porque as escalas estavam muito longas. E um outro ponto que eu tenho percebido é que quando os preços melhoram um pouquinho, o pecuarista está entregando, porque é um animal
que ele não tem muito para onde correr, né? Um momento que o pecuarista fica muito ali com a corda no pescoço. Porque se ele está no pasto, ele precisa tirar logo esse animal do pasto, porque o pasto está acabando, né? Se já não acabou em várias regiões aí do Brasil. E se ele está com um animal de manejo mais intensivo, deu a hora desse animal ser vendido, ele tem que tirar, porque senão ele começa a curva do ganho para o prejuízo, ela inverte muito rápido, né? Então, eu tenho visto assim que as escalas, elas, quando os preços melhoram um pouquinho, o pecuarista entrega, isso faz com que as escalas, inclusive, não reduzam, então andando meio de lado aí. Então, por mais que o agosto a gente veja que não está tão negativo igual a gente esperava, né? Eu não acredito também que nós vamos ver preços melhorando tanto aí, não. Não tenho uma visão que nós vamos ver uma explosão de preços ou nada nesse sentido. Até para colocar ali, já antes de você entrar aí, eu tive uma conversa ontem com o pessoal aqui do mercado, a pontuação era, por que que o pecuarista, o recriador está aceitando, você trouxe essa informação aí sobre essa melhora de venda de genética no final dos últimos 2 meses aí, mas por que que o pecuarista está aceitando pagar tanto ágio, né? A gente está falando de ágio visível, às vezes de 40%, 45%, perante o preço do boi gordo, né? Então, era uma situação que a gente viu isso nos indicadores oficiais, de 36, chegou a bater 44 lá no mês de junho, se eu não me engano, um ágio do bezerro sobre o boi gordo, recuou agora em julho, mas ainda assim, o comentário era que no leste mineiro também a gente viu essa mesma percepção, um ágio sobre o bezerro, do bezerro sobre o boi gordo, se mantendo em níveis mais elevados que a média histórica, né? Por que que o pecuarista, mesmo diante de um nível de ágio desse tamanho, ele continua comprando o bezerro, pagando a mais, sabe? Esse é um questionamento e a gente, assim, até discutiu sobre, né, o que poderia ser as motivações, mas me chama a atenção, a gente está dentro de um ciclo em que o criador está aceitando pagar um ágio acima. E aí a gente pode falar, obviamente, da mudança de padrão, né, que o recriador vai querer pagar cada vez mais, porque o bezerro você não consegue encurtar o tempo de cria dele, o tempo de recria, enquanto a recria engorda está passando por essa redução, né, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Além do fato de que pode ser que o pecuarista esteja já olhando e vislumbrando a virada de ciclo, enfim, acho que tem alguns fatores que poderiam explicar, mas me chama a atenção esse indicador, ele já vem chamando a atenção, mas de fato o ágio está no nível mais elevado aí. Cara, eu vou falar uma coisa bem direta, assim, se eu tivesse que... Estamos em cima do muro, né? Se eu tivesse que apostar num lado, era para alta, caía para alta, assim, daqui para frente, não mais para baixa. Agora, considerando o nível antigo que a gente tinha de volatilidade, aí acho que estou falando bem a língua do Rodrigo aqui, o nível que a gente teve de volatilidade 21, 22, 2020, 23 um pouco menos, mas, cara, o que está oscilando hoje o boi é praticamente nada, assim, é bem lateral mesmo, né? Claro, agora a gente tem que trazer a realidade atual de volatilidade para essa análise, para essa afirmação, mas se a gente pegar um prazo mais longo de análise, eu acho o boi assim bem lateralizado mesmo, terminando de punir os ineficientes, infelizmente, assim, uma coisa é triste essa fase, né? E para quem conseguir manter algum nível de investimento, sem deixar a peteca cair, eu acho que vai aproveitar uma boa fase de alta aí que está por vir. Sim. Uma E pergunta que o pessoal me faz muito, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é a seguinte: aquela história, né? Se o governo acabar com o consumo, o que que vai sobrar do boi? O ciclo não volta. Eu falo, não volta, ele volta sim. Vide o que acontece com a Argentina. O consumo de carne bovina per capita da Argentina ele foi totalmente desmantelado. Mas o que acontece é que quando a gente tem um consumo menor do que ele teria potencial em outras condições aí, o que a gente faz é tirar mais uma quantidade maior de produtores desse mercado, né? Até diminuir a oferta para que ela se ajuste à demanda que permanece. Então, assim, a fase de baixa, traduzindo, nessas condições, a fase de baixa ela tende a ser mais, né, intensa do que quando a demanda é melhor, vamos falar assim. Mas o ciclo ele sempre aparece, né? Isso está na literatura de forma ampla. Por sinal, eu estava escrevendo um material aqui sobre ciclo pecuário e a literatura que fala sobre ciclo ela é ampla, né? Apesar dos piratas aí do mercado falarem que não. Então, vamos lá, né? Muita gente oportunista querendo fazer crer que não existe ciclo, mas existe ciclo na pecuária, ele é documentado
ele é científico, tá aí. E eu até acredito já, até nessa questão da reposição que o Iago trouxe muito bem, é, a gente já está vendo, vislumbrando uma virada de ciclo, porque o bezerro realmente já está muito mais firme que o boi, e não é de 2 meses, um mês atrás, é desde o início do ano, na verdade, desde o final do ano passado, né? O boi vem passando por valorizações, ele oscila e tudo, e o bezerro vem firme. Então, isso por si só já é um sinal de virada de ciclo. Eu acho que é unânime, assim, hoje na pecuária, né? Tem várias divergências no mercado, tudo, mas um ponto que eu vejo muito unânime, assim, de conversa, é que o bezerro, a partir do ano que vem, está mais caro. Então, acho que o produtor está aceitando pagar esse ágio mais, indo atrás do bezerro, aproveitando esse momento que ainda teria um bezerro mais barato. Muita gente sabe que o bezerro dá uma barateada agora em maio, junho, ali nesse período, né? Então, aproveitando esse momento em que o bezerro, teoricamente, estaria mais barato para compor o estoque, que vai ser vendido dali 2 anos, né? Onde se já acredita numa valorização da arroba. Então, realmente, reposição, a gente está vendo o cenário mais positivo no sentido de valorizações. Eu acredito que é muito ligado a esse vislumbre do pecuarista já num cenário mais positivo do futuro. Perfeito. E aí, gente, agora nós estamos entrando em época de terminação, né, de confinamento. Então, fica difícil daqui para frente a gente conseguir oferecer aí uma engorda eficiente sem suplementação. E aí, queria que vocês trouxessem as novidades aí sobre custo, o que que a gente tem, tendências e riscos para o que interfere aí na nutrição, né? Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando pelo milho, né? A gente está em fase final de colheita e o mercado saiu de um atoleiro, mas parece que encravou de novo. A gente tem uma força internacional, né, que precifica a paridade de exportação e que nessa época do ano, né, é o principal direcionador de preços. Porém, a gente não está vendo uma exportação performar igual nos últimos 2 anos, até o momento. Isso é reflexo de um cenário de oferta global, olhando para um contexto de Estados Unidos, principalmente que pressiona mais Chicago, apesar de uma conjuntura que tende a trazer um pouco mais da demanda para o mercado brasileiro, porém não com uma força explosiva que nem a gente viu no ano passado, obviamente por uma conjuntura de fatores internos também, que o milho deu uma acelerada. O ponto é, o mercado está, de certa forma, numa congestão, bem lateralizado também, tanto na bolsa quanto no físico, a gente não tem grandes oscilações. Nós temos uma perda de safra na Ucrânia, na Bulgária, no leste europeu, que é uma região importante de produção. Nós temos um impacto logístico na Argentina, causado aí pelo calado, né, no Rio da Prata, Rio Paraná, principalmente ali até Rosário, quando você sai de Buenos Aires, entra o continente adentro por hidrovia, ali pelo canal natural do rio, com praticamente ali 280 quilômetros, e há uma restrição de limitação de carga dos navios por conta dessa situação. Mesma condição que a gente vem observando no Arco Norte brasileiro, pelas hidrovias, principalmente do Madeira. Então, a Argentina tem essa restrição, o mercado está olhando sim para o Brasil, mas também está com o pé nos Estados Unidos. E quando a gente olha para o cenário norte-americano, né, a gente já vem reforçando em alguns momentos que é um cenário mais pesado por um contexto de oferta, estoques e uma safra que vem vindo muito bem até então. Mesmo que a gente volte a ter um estresse climático agora nesse final de agosto, né, a gente pode colocar que a safra norte-americana ela está praticamente consolidada. E agora, o mês de agosto, começam a vir aí o pessoal rodando, fazendo avaliações, então vão começar aí os primeiros reportes sobre produtividade, enfim, que até então, se a gente jogar pela baliza das condições das lavouras nos Estados Unidos, tanto no milho quanto na soja, né, o cenário é bastante positivo, né? As lavouras em boas e excelentes condições estão ali na casa de 67, 68%. Já está assim desde o começo, né, praticamente ali desde meados de junho, nesses patamares próximos de 70% e não baixa, ou seja, vem vindo um sinal bastante positivo.
O mercado aqui no Brasil tem dessa influência de um Chicago relativamente mais fragilizado refletindo na paridade, o prêmio vem tendendo a trazer uma correção, ou seja, quando a gente olha para a combinação de preços, dólar, Chicago e prêmio, a gente está vendo o preço estático no Porto ali na casa de 62, 63, um pouco mais adiante, né, outubro, novembro, esse preço começa a se aproximar da zona dos 65, 66 reais nos portos. No interior, o mercado opera com alguma liquidez, mas ainda movimentos pontuais. Alguns indicadores aí, base Mato Grosso, mercado rodando a 38, 40, né? Base Goiás, o mercado mais próximo dos 45, com exportação batendo essas referências e alguns movimentos aí, né, da indústria de etanol, principalmente em Mato Grosso, que chega a colocar um preço R$ 2 acima da paridade que a exportação paga. Então, o mercado está nesse imbróglio de final de colheita, tem oferta, porque a safra não tem 40% dessa safrinha de 95, 96 milhões de toneladas vendidas. Tem oferta, porém, uma via de escoamento, uma via de regulação aí de preços, que é a exportação, ela tende a crescer, mas o mercado está apostando aí, né, principalmente as trades, os compradores, que o produtor vai ceder. Aparentemente não é isso que está acontecendo, o mercado está nesse cabo de guerra e não está cedendo. Acho que um fator importante para a gente olhar agora de curto prazo, né, vai começar o plantio do milho primeira safra no sul do país, no Rio Grande do Sul, agora ainda em agosto. Historicamente, começa ali no final de agosto. Tem toda a questão problemática, né, das enchentes que trouxe perdas agronômicas, a própria conjuntura, né, preço de fertilizante, preço de milho, aí, a questão de margem e receita, também não é favorável para uma ampliação da área de milho primeira safra, pelo contrário, uma retração. E se a gente não ver ainda mudanças expressivas nessa conjuntura de precificação de custo de produção, margem e receita para o milho, se o mercado continuar nessa lateralidade que está, nessa morosidade que está, provavelmente a gente pode ver algum impacto na área de milho segunda safra do ano que vem. E aí é um ponto que já saiu na Argentina, né, uma indicação de que provavelmente o produtor argentino vai produzir menos milho, vai dedicar menos área de produção para o milho ano que vem. Então, isso pode ser um fator positivo, mas até então para o ano que vem. E ainda para esse segundo semestre, a gente tem que olhar esse cenário de clima com o Laninha aí presente, né, durante o segundo semestre, pegando esse início da safra de verão aqui no Brasil e na América do Sul também, e se isso potencialmente, né, anos de Laninha potencialmente trazem uma regularidade maior para as regiões mais ao sul, por ser aí um ano de transição, esse efeito tende a ser minimizado, ou seja, não são esperadas grandes surpresas pelo que aconteceu historicamente, mas, né, em se tratando de clima, acho que a gente pode fazer um paralelo aí com o dólar, que é muito difícil a gente ter uma perspectiva mais clara. Em relação a soja e o milho de forma geral, né, há uma pressão negativa muito forte de Chicago, tem essa questão, né, do temor global que apareceu essa semana, né, acho que apareceu aí um primeiro recado, que isso acaba respingando em demanda por commodities também, pode ser mais um fator aí negativo, né. Enquanto isso, os preços aqui no Brasil seguem aí relativamente firmes, tem uma baliza do dólar, tem uma baliza ainda dos prêmios de exportação, mas o mercado está bastante fragilizado e não apresenta aí, né, movimentos expressivos de reação, principalmente pelo contexto norte-americano que pressiona Chicago tanto na soja quanto no milho, né? Então, para o milho, né, para quem vendeu, para quem está para vender aí, acho que tem um momento tem que olhar com cautela aí os patamares, algumas recuperações mais expressivas de bolsa também, de B3. A conjuntura, né, vai depender muito aí dessa questão das exportações de milho, o quanto elas vão performar. Isso pode trazer uma pressão de estoques, uma pressão de liquidação
lá para a virada do ano, principalmente se a safra de soja aí ocorrer tudo bem, sem grandes problemas, desde o plantio até a colheita. Então, o mercado está praticamente aí paralisado. E para a soja, Chicago continua aí renovando suas mínimas, traz alguns movimentos de reação balizados aí por um número de vendas dos Estados Unidos semanais ali principalmente da semana passada, que voltou a trabalhar ali em patamares até interessantes. Mas ainda, quando a gente compara, né, historicamente, Estados Unidos vendeu muito pouco da safra de soja 24, 25, vendeu muito pouco da safra de soja, não vai conseguir provavelmente cumprir o que está estipulado ali pelo SDA da safra 23, 24, e Chicago tem uma trajetória baixista bem definida, né? A gente colocando aqui em uma análise, uma perspectiva aí, provavelmente, né, sem contabilizar ainda conjuntura de política dos Estados Unidos pela guerra comercial, a gente pode ter aí um Chicago abaixo de 9,5, $9 o bushel. Então, tem um cenário ainda bem pessimista aí para a precificação de Chicago. E aí queria passar para o Rodrigo, para ele complementar aí o que tem de fatos no mercado. Você falou aí que depende da safra, dá tudo certo do começo ao fim, eu já falei, pô, também. Oh, escapou. Escapou o palavrão, gente. Tirem as crianças da sala. Bom, vamos lá. Em termos de precificação, vou iniciar por Chicago, bastante pressionado, né? Em geral, as commodities agrícolas. Na última semana nós tivemos aí a renovação das mínimas dos últimos anos, tanto para os futuros de soja quanto para os futuros de milho. No caso da soja, a gente vem analisando com bastante atenção aqui o contrato para novembro, que é o mais líquido, que representa a entrada da safra norte-americana, terminação X24. Ele atingiu na última semana, como eu disse, 10 e 13 dólares o bushel, né? Bem próximo a referência dos 10 dólares. Então, esse range de preços é bem importante, né? Se o mercado vai se sustentar nesses patamares ou se vai ceder, né? É um nível relevante, porque quando a gente entra também analisando alguns dados, a Bolsa de Chicago solta isso, né? A CMA, é a maior quantidade de opções de venda em aberto no contrato novembro, também é nos 10 dólares o bushel. Então, assim, mercado bastante pressionado para baixo, né? Dado todo esse cenário de fundamentos que o Stefan pontuou, né? Em clara tendência de baixa. Na tela agora, negociando a 10 e 25 dólares o bushel esse contrato de novembro. Ele apresentou uma correção técnica de alta na última sexta-feira e no dia de ontem, e hoje voltou a recuar. Então, sem grandes oscilações e bastante pressionado. Já pegando carona aqui no milho, assim como na soja, o milho renovou a mínima dos últimos anos para o contrato dezembro, na semana passada, foi a 3,95 dólares o bushel, então ele está brigando na região dos 4 dólares o bushel, essa referência. Na tela agora, a 4,06, 4,05, também em tendência de baixa e bastante pressionado aqui para baixo. Em linha com essas movimentações, na última sexta-feira nós tivemos o reporte do CFTC, que a gente atualiza aqui semanalmente, né, trazendo posicionamento dos fundos. Para o milho, nós tivemos uma cobertura das posições vendidas, então uma recompra, né, por parte dos fundos desse saldo robusto na venda. Eles atingiram, de acordo com o último dado, agora 295.096 contratos até o dia 30/7, isso contabilizando futuros e opções, né? Então, voltou um pouco a essa posição, esse saldo vendido que ultrapassou os 300 mil contratos. E para a soja, houve um aumento desse saldo vendido, né? A posição atual dos fundos é de 178.591 contratos, então um volume bastante expressivo, né? Voltou a se aproximar, o recorde vendido, eu olhei agora há pouco, foi atingido algumas semanas atrás, né? O saldo recorde vendido na ponta aí por parte dos fundos foi atingido há algumas semanas, como eu disse, foi de 185 mil contratos. Então, a posição atual voltando a se aproximar desse patamar,
né, em linha com a movimentação de preços que eu comentei agora há pouco. No dia de ontem nós tivemos o reporte do USDA, trazendo as condições das lavouras, o Stefan comentou, né, um cenário mais estável. Para o milho, as condições boas e excelentes vieram de 67%, recuo de 1 ponto percentual frente à última semana. Para a soja, nós tivemos aí um aumento, né, dessas condições de 1 ponto percentual, atingiram 68% as condições boas e excelentes, então sem grandes oscilações, o mercado ainda monitorando bastante esse encerramento, vamos assim dizer, do mercado climático, né, agora em agosto, nos Estados Unidos, para o início da colheita aí no mês de setembro, né, que se inicia com o milho. E agora, acredito que o próximo direcionador será na segunda-feira, dia 12, né? Nós temos aí a atualização, relatório de oferta e demanda agrícola mundial por parte do USDA, relatório WASD. Então, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, que a gente traz sempre uma atualização prévia, né? Os dados prévios, depois vídeo comentando, e as informações mais detalhadas estão em nossos relatórios. Agora, trazendo para o Brasil, na B3, milho aqui, setembro, né? Que é o contrato mais negociado, representa também o nosso milho safrinha, um viés de alta no curto prazo, diferentemente de Chicago, hoje recuando, né, marcando um topo abaixo até do topo anterior, um sinal não tão positivo, mas se a gente olha, analisa o gráfico diário, o viés é de alta no curto prazo, né, média móvel de 20 períodos inclinada para cima, na tela agora negociando a R$ 60,66 a saca. Suporte de preços em 59,43, foi o último fundo marcado, e para cima, uma faixa de preços aí relevante, né, que a gente observa aqui como resistência, é o topo do dia 25/7 a 62,50, e o topo, a máxima de ontem, que foi a 62,22. Então, essa região entre 62,22 e 62,50 é um teto aí, um range para a gente monitorar no curto prazo. Só trazendo aqui os indicadores do mercado físico aqui de grãos, que a gente também sempre atualiza. Indicador CPEA no dia de ontem, base Campinas, veio a 59,14. Então, uma pequena valorização frente à segunda-feira passada, de R$ 58,45 a saca. E soja, CPEA Paranaguá, também apresentou uma valorização frente à última segunda-feira. No dia de ontem veio a R$ 139,58 a saca. Na última semana nós tivemos aí o indicador atingindo 137,28. Acho que é isso. Eu abri também aqui os contratos futuros de boi gordo, né? Eles estão com um viés, analisando o gráfico diário, né? Um viés de alta no curto prazo, mas não temos força para cima, né? Até abrir aqui o indicador volume e quantidade, né? Não temos muita liquidez. Então, é sempre interessante quando nós temos um movimento direcional, esse movimento seja acompanhado por volume, né? E não é o que tem acontecido. Analisando tanto o setembro, né, o BGU 24, o setembro 24, quanto o outubro, né? O outubro aqui no dia de ontem nós tivemos 915 contratos negociados. Então, abaixo da média, né, apesar da valorização. Hoje também apresentando mais uma, renovou máxima aqui a 244,95, mas não, se a gente estender um pouco, é um mercado de bandas, como a Lígia e o Iago comentou. Acho que é isso. Essa invenção aí foi do Iago. Eu só plagiei, só. Tá certo, galera. Show de bola. Vamos para a semana, então. Ver o que a gente acerta e o que a gente erra do que foi falado aqui. Bora lá. Valeu, turma. Boa Obrigada. semana, turma. Valeu. Tudo de Valeu, bom. turma. Boa Obrigado, pessoal. semana. Um abraço. Vou pro palavrão, hein?